Bom dia, pessoas. Bom dia, guerreiros. Bom dia, guerreiros, né? Mais uma manhã a gente aqui para adquirir aquele conhecimento e chegar no nível dessa prova aí e brocar, beleza? Quem vos fala aqui é o professor Nadson Mota e vamos dar uma aula aí de geografia, mais uma aula, né? Mais uma fase aí, mais um degrau para a gente alcançar aí o nosso objetivo. Pessoal, alguém aí deu uma olhada no material? Eu mandei para vocês ontem toda a nossa aula que nós vamos trabalhar hoje. Eu espero que vocês tinham dado uma olhada nesse material para você já conseguir aí identificar algumas dúvidas. Se você já teve acesso ou contato com esse conteúdo, você conseguir tirar dúvida de uma coisa ou outra. Se você tem sua dúvida, nota ela aí e depois manda pra gente que a gente vai estar trabalhando aí e discutindo junto. Ok, pessoal? Toda e qualquer dúvida também, tem o meu contato vocês. Se vocês não conseguirem resolver alguma atividade ou algo do tipo, fala comigo, me chama no privado que eu ajudo vocês, beleza? Sem muita conversa, vamos para mais uma aula. A aula de hoje é geopolítica. Então, abre o seu módulo aí, pega seu caderno e vamos que vamos, beleza, pessoal? Vamos para a telinha? Olha, pessoal, para a gente falar de geopolítica e entender esse processo de geopolítica, professor, mas na verdade, o que é geopolítica? Se vocês se recordaram, se vocês prestaram atenção na aula que nós tivemos, na nossa aula, na primeira aula, na verdade, que foi o outro professor, quem já está no início aqui, desde o início no cursinho, foi o outro professor que deu essa aula para vocês, né? Que foi o início da geografia, os percussores da geografia, né? As modalidades da geografia. Quem ouviu falar lá em Frederic Hatzel, né? Vital de Lablache, com certeza, se vocês prestaram atenção nessa aula, vocês vão entender que um deles, vocês vão lembrar, na verdade, que um deles foi responsável pela criação do que nós hoje chamamos de geopolítica, né? Na verdade, geopolítica nada mais é que análise das relações globais entre países, né? O processo da geopolítica, ele tem como intuito, né, tem como objetivo analisar, compreender o território, o seu território e as relações que envolvem nesse território, né, com o objetivo de reconhecimento, né? É a relação entre a economia, o território, conflitos, as relações interpessoais, as relações interraciais, as relações religiosas, né? Todos esses processos, né, todos esses viés fazem parte aí desse grande contexto que é a geopolítica. Então, o que é que nós vamos abordar hoje, né? Vamos trabalhar a questão da ordem mundial, a questão do equilíbrio e o conjunto histórico, falar da velha ordem mundial, a questão da bipolaridade, um material que eu mandei para vocês também ontem à noite num grupo de vocês, né? Eu mandei um mapa mental, eu encontrei na internet e achei ele bem explicado. Então, se você teve acesso a esse mapa, eu peço encarecidamente que você pegue esse mapa e transcreva ele para o seu caderno. Tem vários tópicos lá, né? O Muro de Berlim, entre outros, e suas épocas. É interessante que vocês leiam, que vocês estudem, que vocês façam um pequeno resumo de cada tópico daquele. Porque aquele processo ali, todos aqueles conflitos, todas aquelas relações que eu mandei naquele mapa mental para vocês, são de extrema importância. Professor, por que você não trabalha isso na aula de hoje? Porque a nossa aula ela é pequena, nosso tempo ele é curto. Nós temos ainda uma grande quantidade de conteúdo para falar até o final do ano. Então, se a gente for trabalhar todos eles minuciosamente, a gente não consegue dar conta de tudo. Mas vocês que estão em casa, que estão com tempo, né? Estão aproveitando esse momento aí, que não é tão maravilhoso, não é um dos melhores momentos, mas é um momento atípico, né? Algo que foge aí das nossas forças. Eu acredito que vocês estejam aproveitando o tempo e o máximo possível de tempo para estar adquirindo conhecimento. Beleza, pessoal? Então, foco lá, dá uma analisada naquele mapa mental que eu mandei para vocês, que vai ajudar vocês de uma forma extrema. Ok? Velha ordem, bipolarismo, a guerra espacial, vamos trabalhar disso também. A nova ordem, a questão da unipolaridade ou multipolaridade. Unipolar ou multipolar? Então, é a mesma coisa? Qual é a diferença?
O que foi que fez essa mudança de unipolar e multipolar? Vamos trabalhar isso também, tá bom? E trazer um pouco aí da questão da globalização, né? Entre outros pontos que nós vamos abordar aí na nossa aula. Beleza, pessoal? Então, para a gente falar de geopolítica, não podemos deixar de citar esse cara, né? O cara aí, Friedrich Hatzel. Friedrich Hatzel foi um geógrafo alemão responsável aí pela construção e criação da escola determinista. Bom, mas não é o fato do determinismo que vai definir a geopolítica, né? É uma nomenclatura, foi um estudo feito, desenvolvido por Friedrich Hatzel, que desenvolveu a questão da geopolítica, e onde surgiu esse processo geopolítico. Por quê? Que negócio foi esse? Olha para aí, ó. Para Hatzel, os limites de um território devem estar em constante crescimento, o que ele vai chamar de espaço vivo. Nós vimos isso na aula passada. Se você não assistiu essa aula, tenho essa aula gravada aí na nossa plataforma, né, que é falando sobre a história da geografia, desde o seu início, os principais percussores dela. Ok? Então, para Hatzel, ele vai desenvolver a teoria do espaço vivo. O que é a teoria do espaço vivo? Né? Para o desenvolvimento de uma sociedade, precisamos cada vez mais de espaço, porque ele vai dizer que é o meio que determina as relações do homem. Que o desenvolvimento do homem, ele só acontece, ele só surge através do ambiente. Então, quanto mais espaço nós temos, mais temos a possibilidade aí de uma melhor sobrevivência. Um fator que desenvolveu aí o que nós chamamos de neocolonialismo, né? Olha, se precisamos cada vez mais de espaço para explorar esse espaço e tirar desse espaço a nossa sobrevivência, né? Precisamos ocupar, conseguir descobrir novos espaços. Ou desenvolveu o que nós chamamos de neocolonialismo, tá bom? Foi através aí do geógrafo alemão Friedrich Hatzel e da teoria dele do espaço vivo. Então, se fala de geopolítica, tem que falar, sim, a questão do processo espacial e o desenvolvimento e crescimento desse espaço. Outro conceito necessário para entender o processo de geopolítica é a questão de território. Pessoal, mas o que é território? Né? Também, se você não assistiu essa aula, volta lá, ok? Território é uma região ou uma área que tem como característica ela ter os seus limites, ela é limitada por fronteiras. É isso? E esse território é exercido algum tipo de poder sobre ele, né? Seja o território do Brasil, que tem as suas fronteiras e os seus limites, assim também como o estado de Pernambuco, que é um território que é delimitado por fronteiras e limites, né? Se a gente fala de geopolítica, temos que citar a definição de território, porque a geopolítica vai trabalhar as relações sociais e globais desses países e desses territórios. Beleza, pessoas? Vamos lá. Na estrutura econômica política, na segunda metade do século XIX, as potências econômicas do continente europeu já estavam industrializados com o processo da segunda revolução industrial. Olha para aqui, pessoal. Se a gente fala do processo geopolítico, a gente tem que entender que ela vai começar a se desenvolver logo após da segunda revolução industrial, né? Porque a primeira revolução industrial, como nós vimos na aula passada, ela dá início ali na Inglaterra. A primeira revolução ela fica ali e por volta ali dos países da Inglaterra, né? Desculpa, os países da Inglaterra, a Inglaterra e os países vizinhos, né? Ali na Europa. Com isso, o processo de expansão e crescimento cada vez mais em busca de novas áreas, em busca de novos mercados, em busca de novos consumidores, aí é que nós precisamos entender e visualizar todo esse processo, todo esse crescimento, essa expansão econômica com um olhar diferente. Daí surge o que nós chamamos de geopolítica. Temos que lembrar que o Friedrich Hatzel ele já traz a ideia do espaço vivo e a ideia do processo geopolítico desde lá do seu surgimento da tua teoria, né? Da teoria dele. Mas
é após aí o final do século XIX, início do século XX, que a gente já começa aí a estudar esse processo geopolítico com um olhar diferente, com uma visão diferente, né? Então, trazendo aí, né, o início da Primeira Guerra Mundial, com o assassinato de Francisco Ferdinando, a gente tem que entender, pessoal, que quando a gente fala, traz assim a geopolítica, vamos trabalhar agora a Primeira Guerra Mundial, alguns fatores principais dessa Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Terceira Guerra Mundial, que para alguns autores nunca houve a Terceira Guerra Mundial, né? Mas para outros escritores na nossa bibliografia encontramos, e alguns deles vão citar a Guerra Fria, né? O período bipolarismo, como uma Terceira Guerra Mundial. Só que essa guerra, ela não é uma guerra como a Primeira e a Segunda, que surgiu uma grande quantidade de mortos, né? Que foi utilizado diversas ferramentas e métodos de alcançar e destruir o seu inimigo, né? A Terceira Guerra Mundial, que para alguns é e outros não é guerra mundial, foi uma guerra que nós vamos chamar de uma guerra ideológica, que a gente vai trabalhar ela de uma forma mais precisa nessa aula, tá bom? Então, a Primeira Guerra ela dá início aí através aí do assassinato de Francisco Ferdinando, né? Que é um imperador aí, e a partir desse conflito, isso se dá tudo por uma briga, por uma disputa de territórios, né? A Primeira Guerra ela se inicia por conta disso. É interessante que vocês levem para a prova os motivos da Primeira e da Segunda Guerra. Vamos ter aí a disputa territorial entre países, porque esses países estavam no seu processo expansionista, esses países estavam lutando por mercado, esses países estavam um processo de ascensão, de crescimento. Então, por conta da disputa desses mercados e territórios, dá-se início aí à Primeira Guerra Mundial. Mas o estopim foi o assassinato aí do Francisco Ferdinando, né? O príncipe do Império Austro-Húngaro, né? Que estava lá na Bósnia. É interessante a gente levar essa informação. Aí a gente traz para aí, pessoal, como traz no que tange a Primeira Guerra Mundial, um dos fatores principais, e é interessante a gente trazer isso, e vai trabalhar o processo geopolítico, é a questão do desenvolvimento da guerra, né? No primeiro momento foi a questão de trincheiras. Como assim trincheiras, né? O território ele precisava ser conhecido, o território precisava ser estudado, esse território precisava ser analisado para o processo de desenvolvimento de estratégias para aí só então desenvolver, né, ou tentar destruir ou matar aí o seu inimigo. Temos que lembrar que a Primeira Guerra Mundial ela traz como ponto principal a questão do reconhecimento, né? Reconhecimento territorial, reconhecimento da área, reconhecimento do seu inimigo. Quando a gente vai chegar na Segunda Guerra Mundial, a gente já vai ter uma visão e uma postura diferente dessas potências, né? Já ultrapassa a questão de simplesmente conhecer o território, de simplesmente conhecer o seu inimigo, né? Faz necessário aí o processo que a gente vai chamar de, né, a corrida espacial. Eu preciso conhecer, além disso, a questão climática, a questão da vegetação, para então eu começar a invadir esse território, e a gente vai começar vendo isso aí de uma forma bem direta, ok? O primeiro momento, a gente vai ter a questão do desenvolvimento das trincheiras. Trincheiras, na verdade, são grandes buracos que são cavados aí quilômetros de distância, que eram profundos buracos, aonde esses soldados ficavam escondidos, entre eles aí surgindo aí propícios aí a pegar qualquer tipo de doença, entre elas tuberculose, e serem mortos, e até mesmo passar o processo de fome. Então é interessante a gente trazer que a Primeira Guerra traz essa questão política, essa questão social desses soldados nesse período. Então, o segundo momento é a entrada dos Estados Unidos na guerra, em 1917, que vai trazer como ponto importante, que vai fazer com que os países aliados desses países tenham êxodo, né? Que quando os Estados Unidos ele entra na guerra aí, a conjuntura, né, tanto na primeira quanto na segunda, a conjuntura desse momento histórico, ela muda totalmente, né? Estados Unidos
sempre foi uma das potências aí, principalmente ibérica, né? Tanto os Estados Unidos, como depois vem surgir aí a Rússia, né? Que é o que vai trazer aí como um sistema econômico diferente, né? O Tratado de Versalhes, que foi assinado pelos países, né, vencedores dessa Primeira Guerra, que tem como intuito, né? O que foi o Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes foi um acordo que foi feito entre os países vencedores e os países perdedores, e os países perdedores deveriam financiar a reconstrução dos países vencedores, assim como devolver os territórios que foram colonizados, que foram tomados por esses países perdedores. Então, o Tratado de Versalhes ele vai ser aí um ponto marco, porque é através do Tratado de Versalhes, por conta desse tratado, que vamos e outros fatores, na verdade, né? O Tratado de Versalhes vai ser um, mas vamos ter outros fatores que vão contribuir para o estopim, para o estouro aí da Segunda Guerra Mundial, beleza? Então temos aí o Tratado de Versalhes, que tem como intuito aí por fim a essa guerra e os países que chegaram a perder, né? Temos que trazer também a Revolução Russa, né? Que a Revolução Russa tem como intuito, né, a questão, o processo revolucionário, a ideia, né, o processo que acontece dentro da Rússia, a questão de não ser industrializada, e um dos fatores que vai fazer com que a própria Rússia entre em colapso e o sistema socialista entre em colapso e não dê certo, vai ser justamente isso, porque a Rússia ela nunca procurou, nunca teve interesse em desenvolver o seu processo de industrialização, né? Quando se fala desse processo da Revolução Russa, que é um fator também que vai fazer com que esteja inserido diretamente na Primeira Guerra Mundial, é a derrubada do czarismo, né? Que é um comando de império dentro do sistema russo, que vai fazer aí com que, por conta da sua incapacidade de retirar a Rússia de dentro da Primeira Guerra Mundial, que a intenção era que eles retirassem a Rússia da guerra, essa incapacidade de retirada da Primeira Guerra Mundial, assim também como a oficialização e o desenvolvimento aí do que nós chamamos de União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas. Então, pessoal, quando a gente fala da Revolução Russa, a gente tem que trazer o que em mente? É um período que acontece que, devido à falta de capacidade dos líderes naquele período de retirar a Rússia da guerra, assim também como o processo de desenvolvimento, a questão do que nós chamamos de reforma agrária. O que é reforma agrária, né? É a divisão de áreas da agricultura, né? de áreas do campo para pequenos produtores, com intenção de matar a fome ou melhorar a dificuldade que o país estava vivendo naquela época. Então, esse período, essa Revolução Russa, com essa ideia, essa ideologia de tirá-lo de dentro da guerra, assim também como o processo de revolução, de reforma agrária, né, distribuir terras para os pequenos produtores, com a intenção de minimizar essa fome, não foi suficiente aí para a Rússia. E outro fator foi o desenvolvimento que nós chamamos aí da União da República Socialista Soviética, né, que é o sistema socialista, quando ele começa o surgimento, né? Crise de 29, pessoal, eu citei para vocês a questão da crise de 29 na aula passada e pedi para que vocês estudassem sobre ela, né? O que é que nós sabemos sobre a crise de 29? O que é que nós precisamos saber? Pessoal, é interessante a gente levar essa informação para a prova, porque a crise de 29, seja numa questão direta ou até mesmo em uma das proporções, ela é sempre citada no vestibular. Principalmente o Enem cobra isso. Por que, professor, a crise de 29 ela é citada? Por que a crise de 29 ela é mencionada todos os anos? Qual a importância dela? Pessoal, quando se fala de crise de 29, manda para cá, Manda para cá. Quando se fala de crise de 29, a gente tem que entender que é através dessa crise de 29
que a gente vai ter um marco, principalmente na uma das potências do mundo, né, que é os Estados Unidos, que sempre foi imperialista, que sempre trouxe aí essa ideia, né, de ser a maior potência, seja bélica, econômica, social, potência industrial. Então, é um momento que essa grande potência ela é obrigada a se curvar, é obrigada a se ajoelhar por conta da crise que é estabelecida dentro desse país. E nós vamos trabalhar ela. Outro fator é que através da crise de 29, quando nós falamos na aula passada a respeito do processo de industrialização brasileira, ela também é um dos pontos principais que vai fazer com que Getúlio Vargas ele dê o ponto inicial, né? O ponto inicial para o processo de industrialização dentro do território brasileiro. Porque até o momento, até 1928 e até mesmo 29, o Brasil ele estava em uma situação de conforto, né? Ele estava numa situação de que ele estava produzindo o seu café, estava vendendo o seu café para os Estados Unidos e estava entrando dinheiro, estava tudo bem, estava maravilhoso, né? Quando acontece, surge o processo da crise de 29, é que a gente vai ver que o Getúlio Vargas vai perceber que o Brasil ele realmente ele estava dependendo aí dos Estados Unidos. E com a partir disso, a gente vai ter aí o surgimento e desenvolvimento dessa indústria. Assim também como outros países, né? Que essa crise de 29 não foi só Estados Unidos e Brasil, né? Outros países que dependiam diretamente ou indiretamente dos Estados Unidos também sentiu esse baque aí dessa crise. Vamos lá estudar ela? Bota na telinha, por favor. Vamos lá. Ó. Quando se fala da crise de 29, pessoal, temos que falar que foi um período em que os Estados Unidos começam aí a distribuir crédito, né? A facilitar o crédito da população. É facilitar a questão de empréstimo, facilitar a questão imobiliária, principalmente imobiliária, né? As facilidades das pessoas conseguirem uma casa, comprar uma casa, financiar uma casa. Foi um momento que os Estados Unidos ele estava aí liberando, dando aí de mão beijada para todo mundo a oportunidade de ter uma casa. Aí logo depois a gente vai ter aí o aumento do consumo, uma vez que as pessoas estavam tendo acesso a esse dinheiro, a essa quantidade de dinheiro, então as pessoas começaram a consumir cada vez mais. Consequentemente, as indústrias começaram a produzir mais, né? Começaram a aumentar os seus estoques, porque a economia americana estava aí se mostrando de forma aí bem mais livre, né? Bem mais consumidora. A questão das mercadorias estagnadas, que logo depois a gente começa a ter uma grande quantidade de mercadoria paradas dentro dessas fábricas. O processo de desvalorização das empresas, que foi um fator que aconteceu também dentro nesse período aí da crise de 29. Não podemos deixar de citar a especulação financeira, que é quando as bolsas de valores, né, e os títulos de valores e dos bancos começam a ser aí comprados com um valor menor, porque a crise já começa a chegar, já começa a se perceber e sentir aí o quanto ela estava começando a impactar dentro dos Estados Unidos, né? Desvalorização das empresas, venda de ações e a queda da bolsa de valores. Então, pessoal, quando se fala de crise de 29, temos que lembrar e trazer informação de que foi todo um processo de facilitação de crédito, todo um processo de facilitação de compra de casas imobiliárias. Com o passar disso, chegou um período em que o banco, que o Estado não tinha mais dinheiro para lidar com isso, esperando o retorno dessa população, esperando o retorno de pagamento desses empréstimos que foram feitos, população essa que, consequentemente, associada ao consumo, o aumento do consumo, começou a não pagar, começou o índice de inadimplência a crescer. Quando o Estado começa a perceber que isso poderia acontecer, a maioria das empresas e as pessoas físicas ficaram com medo dessa desvalorização da moeda, desvalorização da bolsa de valores, foram lá no banco e retiraram todo o seu dinheiro. Com isso, o Estado, né, o país, Estados Unidos, se viu-se uma necessidade, viu-se em um momento em que não tinha mais o que fazer. Aí começaram a vender as ações, as empresas estatais. O número de desempregados, como vocês podem ver nessa foto aí, foi imenso. Mais de 12 milhões de pessoas ficaram desempregadas aí
de uma hora para outra. E esse momento, né, a crise de 29, também é conhecida como a Quinta Negra, que foi na quinta-feira que a Bolsa de Valores, ela simplesmente despencou. Quando a gente fala de crise de 29, quais foram, professor, as consequências dessa crise? O que foi que acarretou dessa crise, né? Vamos ter aí, né, a questão do desemprego, que aumentou aí de 27% nos Estados Unidos, assim também como a questão da falência de algumas empresas, né, por falta de dinheiro, por falta de investimento, e agora o país entra em recessão, as pessoas sem dinheiro, desempregada, não tinha como comprar nem como consumir. Consequentemente, algumas empresas vão entrar aí em falência, né? Não tem como aí se manter. Logo depois, a redução das empresas, né? O número de empresas começa a reduzir por conta aí do processo de falência. Outro ponto agora a gente vai trazer, sim, professor, quais foram as soluções, quais foram as medidas e soluções que foram implantadas para tentar reverter, para tentar mudar essa questão da crise de 29. Vamos ter como principal aí, né, o que nós chamamos de New Down, né, que é a questão de aplicação, né, uma liberação de dinheiro, né, uma aplicação aí de Roosevelt, né, Roosevelt foi responsável aí pela aplicação de injeção de dinheiro dentro dessa economia, né? Olha, para a gente mudar, para a gente crescer, para a gente sair desse processo histórico, precisamos investir, precisamos injetar dinheiro dentro da economia, dentro das empresas, para a gente mudar e ver o sistema começar a ter um panorama diferente, né? Promovendo aí obras públicas, né? A construção de estradas, de pontes, entre outras obras, isso com a injeção de todo esse dinheiro, assim também como a questão dos benefícios sociais. Olha, precisamos mudar a conjuntura desse trabalhador, porque é esse trabalhador que consome nosso produto, é esse trabalhador que alimenta as nossas fábricas, é esse trabalhador que faz as máquinas funcionarem. Então precisamos melhorar a questão de benefícios sociais para a gente então tentar sufocar, respirar novamente. Então vamos ter aí a questão dos salários mínimos, assim também como os benefícios sociais que na verdade eu acabei copiando e não modifiquei, que é a questão do desemprego, né? O seguro-desemprego. Logo após aí de salários mínimos, vamos ter aí o desenvolvimento do seguro-desemprego, para que esse trabalhador, mesmo quando ele estiver desempregado, ele tivesse acesso a uma renda para continuar o seu processo de consumo. Ele continuando consumindo, as empresas vão continuar se mantendo até a economia melhorar. E a invenção da economia, né? Quando se fala de invenção da economia, vamos ter o que aí, ó? A queda dos preços, precisamos diminuir os preços dos produtos para que essa população volte a consumir, o dinheiro volte a circular e também o controle da produção. Né? Não podemos mais estar produzindo em larga escala, não podemos mais estar produzindo em grande quantidade sem que a gente tenha aí o desenvolvimento ou a compra, né? Ou uma luz, né? A sinalização de uma possível compra. Lembra que nós falamos, pessoal, quando a gente falou do sistema industrial, que foi a questão do just time, né? Que aconteceu lá num Fordista, né? Que foi o modelo econômico Fordista, que é quando ele começa a perceber, olha, quanto mais a gente produz, quanto mais a gente aumenta o nosso estoque, a gente está nos colocando em risco em relação à nossa produção. Então temos aí o controle da produção e a queda dos preços. Então, pessoal, a crise de 29 ela gira em torno aí de todo esse processo aí de liberação de crédito, assim também como as consequências, entre elas o desemprego, a quebra de empresas e a falências de uma delas. E as soluções a gente já foi citada aí. Beleza? Vamos continuar, que a gente tem muita informação para falar ainda. O próximo é, pessoal, Segunda Guerra Mundial. Olha, pessoal, para a gente trabalhar e iniciar falando da Segunda Guerra Mundial, é interessante que a gente traga alguns pontos principais que aconteceram na Primeira Guerra Mundial. Né? A gente tem que lembrar lá do contrato, né, do Acordo de Versalhes. Lembra ele do Pacto de Versalhes, né? O governo do Pacto de Versalhes. Qual foi o Pacto de Versalhes, né? Tinha como intuito o quê? Olha, países perdedores, eles tinham que pagar a reconstrução dos países ganhadores, assim também com o processo de devolver os territórios
os territórios que foram adquiridos por esses países que perderam. Só, pessoal, só que esse pacto ele não foi aí levado à risca, porque a gente está lidando com países, principalmente os perdedores, com países que estavam passando por um sistema que nós chamamos de um sistema totalitarista, né? A gente vai ter ali na Itália Mussolini, que é um ditador que vai controlar todo o continente, todo o país. Vamos ter na Alemanha também, né, o Hitler, né, o surgimento de Hitler, né, e a própria Rússia, né, que vai trazer aí esse sistema totalitarista que não queriam ceder, né, não queriam tirar o seu dinheiro, pagar os países, uma vez que já foram dizimados por conta da Segunda Guerra Mundial, nem tampouco liberar aí os seus territórios que foram conquistados. Então esse aí foi um dos estopins, foi um dos motivos que deu início aí à Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, teve um pacto do governo soviético entre Alemanha e Rússia, e podemos entender e compreender a Segunda Guerra Mundial através de três momentos. O primeiro foi o avanço do eixo, né, sobre os aliados. O eixo foram os países que tiveram ascensão nessa guerra. Então a gente vai ter aí, primeiro vai ter o avanço do eixo sobre os aliados. Isso lembrando que o avanço do eixo a gente tem como ponto principal que foi a entrada aí dos Estados Unidos, né? O avanço de todos esses países, né? A base militar norte-americana que entra aí e invade aí alguns países. No entanto, a entrada da guerra dos Estados Unidos, que inicia um segundo momento, né? Que é a iniciada do segundo momento, que é quando os Estados Unidos entra na guerra. E a gente tem aí também como a questão do panorama da guerra, que ele foi mudado, foi totalmente transformado, né? Que deixou mais de milhões, né? Através com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter aí um aumento do número de pessoas que vão morrer, né, por conta aí da entrada dos Estados Unidos, que deixou milhares de nazistas mortos aí, né, na Normandia, e também a questão da conquista de outros espaços. Então a gente tem aí o primeiro momento, que é o avanço do eixo sobre os aliados, e o segundo momento, que é aí a entrada dos Estados Unidos. Terceiro momento, que vai formar e formalizar a Segunda Guerra Mundial, é a tomada de Berlim, né, e a destruição do Japão. Quando a gente fala, pessoal, da tomada de Berlim, a gente fala porque Berlim, né, era dividida entre a Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Lembrando que a Ocidental, a gente tem aí dominada aí pelos Estados Unidos, e a Oriental dominada aí pelos soviéticos. Então, a gente vai ter aí uma cidade, né, que ela é dividida entre muros, isso por conta que existia ainda, já começando o processo aí de duas potências, né, dois sistemas econômicos. E a gente logo depois a gente vai ter a questão aí da destruição do Japão, isso por conta aí dos Estados Unidos mostrando seu poder bélico, né, e ele lança aí sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki uma bomba atômica, pessoal, né? O ataque causou uma destruição total aí das cidades do Japão, que fica arrasada. Com isso, o governo japonês não tem outra saída a não ser se render. Então, a Segunda Guerra Mundial é marcada aí por 3 pontos: o avanço do eixo sobre os aliados, né? A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, que vai mudar a conjuntura desse período, e a tomada de Berlim e a destruição do Japão, pessoal, né? É interessante a gente lembrar que a Segunda Guerra Mundial, ela vai mudar, ela vai alterar o mapa político, né, de todo esse histórico, o mapa político do mundo, né, essa questão das subdivisões dos territórios, e também a questão dos países, como a independência dos países africanos e asiáticos. E logo depois vamos ter aí o surgimento do que nós chamamos da bipolarização. O que é a bipolarização, né? A bipolarização é a questão aí do que nós chamamos da Guerra Fria. Para alguns autores, a Guerra Fria foi uma guerra e para outros não foi uma guerra, também conhecida como Terceira Guerra Mundial, né? Como eu já falei para vocês. Alguns autores vão dizer que houve a Terceira Guerra Mundial.
só que com a conjuntura diferente. Para outros atores, não houve a Terceira Guerra Mundial, e quando se fala de questão de guerra, se fala em questão de conflitos. Conflitos remete à disputa de territórios e também a questão de armamentista, né? A questão de mortes e todo o processo que envolve aí. Mas, como não houve, alguns autores não vão considerar a Guerra Fria como Terceira Guerra Mundial. Ok? Então, para se falar de Guerra Fria ou de mundo bipolarismo, vamos falar aí do capitalismo. Pessoal, sobre capitalismo, com certeza você já sabe tudo, né? Nós já tivemos uma aula bem explicativa. Volta para cá, por favor. Ó, quando se fala de capitalismo, a gente teve uma aula aí bem explicativa sobre o processo histórico do capitalismo, as suas fases do capitalismo, né? Então, para se falar de capitalismo, tem que se falar de quê? O capitalismo comercial, temos o capitalismo comercial, temos o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e logo depois o capitalismo informacional, tá bom? No nosso material aí eu trouxe só 3 capitalismos, né, que é o processo de desenvolvimento desses 3 capitalismos, e nós já tivemos aí essa aula. Consequentemente, se você não assistiu essa aula, eu preciso que você volte lá, procure essa aula e se aproprie dessas informações, beleza? Então, temos que o processo de surgimento aí na Idade Média tem como principal característica esse capitalismo, que é a acumulação de capital e a divisão de classes sociais. Beleza, pessoal? Volta para a telinha. Vamos lá? Então, até aí, ó, o sistema econômico capitalista já passou por 3 fases, como já falei, comercial, industrial e financeiro. Professor, por que o material está dizendo 3 fases e você citou para a gente 4? Você colocou o capitalismo informacional. Ó, pessoal, eu trouxe o capitalismo informacional, assim como também tem no nosso material, tem no nosso módulo, porque é o surgimento de um novo capitalismo, né? É um capitalismo que vai trazer aí uma conjuntura e um olhar diferente e uma apropriação de recursos diferentes no período que a gente está vivendo hoje, né? Que é a era da informática, a era da técnico-informacional, técnico científico e informacional. Então, a gente consegue perceber que essa conjuntura, esse capitalismo, ele vai também se aprimorando e se acomodando a esse sistema, ok? No que tange a socialismo, pessoal. Professor, o que é socialismo? Qual é a diferença de capitalismo e socialismo? Primeiro, que o capitalismo... Volta para cá, vem para cá. Ó, primeiro que o capitalismo, pessoal, como nós já estudamos, ele tem como característica o quê? O acúmulo de capital, beleza? O capitalismo, ele é uma busca cada vez mais por um acúmulo de capital através da exploração, seja ela de áreas de minério, exploração vegetal, assim também como a exploração da força de trabalho, né? O que Karl Marx vai trazer, que é a questão da mais-valia. É interessante, se você não sabe o que é mais-valia, estude o que é a mais-valia e leve essa informação para a prova. Beleza? Capitalismo vem com a intenção de acúmulo de capital e o socialismo, pessoal, é totalmente diferente. O socialismo ele vai trazer aí uma ideologia diferenciada, uma ideologia de uma economia, o que nós chamamos de economia planificada. O que é economia planificada, né? Todo mundo ganha por igual. Tudo aquilo que é produzido dentro do território, dentro do país, ele vai ser dividido por igualdade para todo mundo. Por isso que é conhecido como uma economia planificada e igualdade, né? Igualdade para todos. O que não acontece com o capitalismo. O capitalismo ele vai trazer o que nós chamamos de divisão de classe, né? Que é onde uns que conseguem acumular capital, acumular dinheiro, sobre uma classe mais desfavorecida, o trabalhador, o pobre, né? Então vamos ter aí uma divisão de classe, o rico e o pobre, né? A classe dominante e a classe dominada. Já no socialismo não tem isso. Existe, nós chamamos de economia planificada, ok? Vamos para os pontos principais. Volta para a telinha, por favor. Então, pensava-se na construção de uma sociedade igual, né? Uma sociedade ideal, uma sociedade ideal, onde se defendia a possibilidade de uma organização na qual as classes sociais viviam em harmonia ou em busca de um interesse comum.
não com interesses divergentes, né? O interesse seria comum, sem a exploração de indivíduos ou a busca de incessante por lucros. Essa é a ideologia do socialismo, beleza? Ponto aí principal, a economia planificada, como eu já falei, uma sociedade igualitária, que esse é um dos objetivos aí do socialismo. Também as empresas seriam estatais, por exemplo, países como Coreia do Norte, lá não tem Coca-Cola, na Coreia do Norte não tem Havaianas, na Coreia do Norte não existe TV de plasma, na Coreia do Norte não existe McDonald's. Por quê, pessoal? Porque são empresas multinacionais, são empresas que são de outros países. Países socialistas são países fechados, né? São países que produzem sua própria indústria, são países que produzem sua própria tecnologia. A Apple, lá não existe iPhone na Coreia do Norte, né? Na Coreia do Norte não existe algumas marcas que nós temos aqui num país capitalista, porque é um país fechado. Vem para cá. Olha, pessoal, falando de socialismo, temos que trazer um ponto importante, que é a questão da China, né? A China sempre foi um país socialista, né? Com a entrada aí do imperador Mao Tse-tung, essa conjuntura social ela começa a mudar. Hoje, a China ela é conhecida como um país socialista de mercado. Por que um país socialista de mercado? Porque a China ela vai abrir o seu comércio, abrir os seus portos, abrir as suas fronteiras para a entrada de outras empresas para trabalhar no seu território, mas em hipótese alguma a China ela perde os seus princípios socialistas, né? Tanto que, como já citei aqui na questão da produção industrial da China, a China ela não tem trabalhos, senhores, a China ela não tem trabalhos que nós chamamos de políticas trabalhistas, ela não investe no salário desse trabalhador, porque ela tem como intuito deixar esse trabalhador, essa mão de obra barata, porque é um dos atrativos de grandes indústrias para o seu território, mas em contrapartida ela reverte aí tudo aquilo que é ganhado na questão social, em políticas sociais, como educação de qualidade, saúde de qualidade, né? Transporte de qualidade. Então, ela devolve para a sua população aí parte dos lucros que é adquirido com a venda desses produtos que são produzidos e exportados para outros países. Então, com isso, a China ela é diferenciada, ela tem a sua base socialista, mas também tem o seu mercado aberto, diferente da Coreia do Norte, diferente de Cuba, que não tem essa entrada, que não existe essa entrada de outros países, porque o socialismo vai acreditar que a entrada de outras indústrias, elas vão estar explorando o seu trabalhador, consumindo as suas matérias-primas e adquirindo, pegando o seu capital e levando para outros países. Por isso que os países socialistas, eles são fechados. Beleza? Volta para a telinha, por favor. Ok, pessoal? Então lá, né? As empresas socialistas, elas são estatais, não são empresas multinacionais. Não existe entrada de empresas de outros países, como já citei. E também o trabalho ele é pago de acordo com a necessidade, né? Esse trabalhador, ele trabalha e ele recebe pelo seu trabalho. Ele não é aquele trabalhador que fica fixo, né? Dentro da empresa, dentro da indústria, gerando custo, né? O Estado precisa de mão de obra, contrata essa mão de obra, trabalha e paga ela. Então ela vai para casa e depois, se quiser contratar outras pessoas, é assim que funciona o sistema socialista, beleza? Então, a diferença nós temos o quê? Capitalismo é como de capital, a questão de diferenças sociais, e socialismo com um princípio igualitário, né? Uma economia plana. Beleza, pessoas? Andando aí, Guerra Fria, como falar de Primeira e Segunda Guerra e não citar a Grande Guerra Fria, bonita, né? Aquela que alguns dizem que é guerra e outros que não aconteceu, considerado como Terceira Guerra.
Pessoal, quando se fala de Guerra Fria, temos que lembrar que é o surgimento de duas potências, né? O surgimento de dois países aí que sempre desenvolveu o seu processo bélico, né? A sua questão econômica, e começa aí essa disputa por territórios, né? Quando se fala de Guerra Fria, a gente traz como ponto importante aí a disputa por territórios, assim também como a questão socioeconômica, a questão ibérica aí dessa Guerra Fria. Então a gente traz aí, ó, esse período é marcado pela disputa ideológica, lembrando que quando se fala de Guerra Fria, não houve disputa armamentista, ou não houve a questão de mortes, não houve confronto pessoal. Não houve disputa entre países no sentido de uma tropa invadiu o território e houver a grande matança que aconteceu, tanto na primeira quanto na segunda, ok? A Guerra Fria é uma guerra ideológica, aonde as duas potências elas estão preparadas, ela aponta os seus mísseis uma para a outra, né? A Rússia aí vai apontar os seus mísseis para os Estados Unidos e os Estados Unidos vão apontar os seus mísseis para a Rússia, né? Só que com a entrada, após uma das características principais da Segunda Guerra, que vem trazer aí uma coisa boa da Segunda Guerra, foi a criação da ONU, né? Que é a União das Nações Unidas, que ela tem como intuito promover, desenvolver a paz entre os países. Com a criação da ONU, a gente vai ter aí, né, esses países, principalmente Estados Unidos e a Rússia, né, que é a União Soviética, elas vão estar sendo essa guerra vai ser travada simplesmente através da palavra, através ideológica. Não houve disparo de nem uma bala sequer. Ok, pessoal? Então essa é uma das características aí da Guerra Fria, né? É a disputa ideológica e é muito comum pensarmos que o conflito está relacionado apenas ao fator econômico, pois os países opositores possuíam sistemas econômicos diferentes. Não é a questão economia, tá bom? Quando se fala de economia, nós temos que lembrar que Estados Unidos era o sistema capitalista e a Rússia com o sistema socialista. O sistema, eles eram totalmente diferentes, como nós falamos aqui agora há pouco. Pessoal, mas no que tange aí a questão mundo bipolar, o que é esse mundo bipolar? O mundo bipolar, porque ele vai ser dividido entre duas potências, né? Os Estados Unidos e a União Soviética. Lembre-se que com a derrubada da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter aí o que nós chamamos aí os países europeus, que eram conhecidos como potências, eles estavam aí no processo de reconstrução da sua economia, porque a guerra ela acontece no continente europeu, ok? Teve questões que eu encontrei do Enem que vai dizer que a guerra ela acontece no continente asiático. Okay? No continente da Rússia, no continente americano. Não, pessoal, não aconteceu. A guerra não chegou na América, nem do Norte, nem Central, nem tampouco na América do Sul. Ok? Então, quando se fala de guerra, ela está associada só e somente só ao continente europeu. Então, a gente vai ter aí a bipolaridade, o mundo bipolar, que são essas duas potências que está aí na foto, né? Uma das coisas, pessoal, não estou dizendo aqui que a Guerra Fria ela foi uma coisa boa, né? Mas durante a Guerra Fria a gente vai ter uns pontos que merecem ser citados, né? Dentre eles é a questão da corrida espacial. O que foi essa corrida espacial, pessoal? Professor, olha, quando se fala de corrida espacial, a gente tem que entender que é a corrida espacial que vai desenvolver, que vai fazer com que algumas potências elas desenvolvam o processo tecnológico. Principalmente o que? É a emissão, deixa na telinha, é a emissão de satélites para o espaço. Calma ainda. Calma. Ok? Então, vamos lá. Quando se fala de corrida espacial, pessoal, temos que trazer aí pontos importantes, né? Que é quando a Rússia ela desenvolve a corrida espacial, vai enviar para o espaço o seu primeiro satélite, né? Então, com isso, os Estados Unidos ele é obrigado
obrigado a também fazer aí, enviar a questão o seu satélite também para o espaço. Então, quando se fala aí de corrida espacial, a gente vai ter aí, primeiro, a gente vai ter a Rússia, que vai lançar o seu primeiro satélite, que na verdade é o Sputnik, né, que é o primeiro satélite que foi enviado aí em 1957, foi o primeiro. Logo depois aí a Rússia envia também o seu primeiro satélite. A Rússia envia o seu primeiro satélite, que foi o Sputnik. Logo depois, os Estados Unidos é obrigado, para não ficar atrás, enviar também o seu satélite para o espaço. Logo depois, a Rússia envia aí a cadela Laika, né? Com a cadela dentro de um satélite, colocou um cachorro dentro desse satélite e enviou para o espaço para o processo de estudo, quanto tempo essa cadela iria aí, sobreviver, né? Para alguns historiadores, na época, contou-se a história que a cadela tinha sobrevivido aí 7 dias, mandaram alimentos gelatinosos, colocaram para essa cachorra, mas logo depois a mentira veio à tona, né? Descobriu-se aí que a cadela, a Laika, né? Ela sobreviveu apenas 7 horas, ok? Por conta aí das altas temperaturas, que o satélite artificial ele não tinha aí aparato suficiente para controlar a temperatura dentro, e a cachorra acabou morrendo. Na Rússia ela é conhecida como heroína, né? Tanto que tem até uma estátua dela na Rússia. Logo depois que a Rússia envia a cadela Laika, os Estados Unidos envia aí um satélite artificial com 3 macacos dentro, né? Para também o processo aí de emissão e descobrimento aí, de todo esse processo aí, no que tange aí a descoberta desse espaço. Logo depois também a Rússia emite um homem, né? A Rússia foi o primeiro a emitir um homem para o espaço, né? Que foi o Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a ser enviado para o espaço. E os Estados Unidos, também para não ficar atrás, envia aí o homem para a Lua, né? Que vai trazer aí, vai emitir aí a transmissão ao vivo aí para todo mundo, especialmente aí para o Brasil. Então, pessoal, no que tange à Guerra Fria, temos que trazer aí pontos, né, que foi por conta da Guerra Fria que o desenvolvimento tecnológico, que a tecnologia, a corrida espacial, a corrida tecnológica, ela dá início, né? Ela começa a surgir de uma forma mais precisa, cirúrgica, né? Então, tem um ponto positivo aí da Guerra Fria, ok? Próximo aí, corrida armamentista, né? Os dois países aí têm como intuito aí o desenvolvimento cada vez mais de bombas atômicas, né? Então, isso aí traz aí um fator aí que também é importante no que tange a Guerra Fria, cada um se munindo aí cada vez mais de bombas atômicas, né? Em agosto de 2045, os Estados Unidos mostra aí ao mundo o seu poderio bélico com a explosão de uma bomba atômica no Japão, que foi aquela que nós citamos agora, que foi lá em Hiroshima e Nagasaki, ok? O mundo assiste aí o complexo Força Destruidora em Massa norte-americano, que possui capacidade de fogo significativa e poder. Isso é um ponto importante, né? Logo depois a Rússia também faz a mesma coisa, né? O processo de desenvolvimento da questão de bombas atômicas, né? As bombas nucleares, né? Bombas essas que têm a capacidade de dizimar um continente, ok, pessoal? É interessante a gente falar sobre essa questão de bomba atômica, porque tem até uma questão da gente aí que a gente vai trabalhar, que ela vai trabalhar essa questão da utilização dessas bombas atômicas, né? O fato da utilização e fabricação do que nós chamamos de bombas atômicas, né? Então é uma questão que a gente vai trabalhar aí no nosso material, ok? Então temos aí que trazer outro ponto principal, é a questão isso aí, pessoal, essa foto que eu trouxe para vocês é para mim mostrar para você a questão dos principais conflitos que acontecem aí no mundo, né? Temos aí, no que tange a África, que é essa região aí, né, esse continente próximo, voltando aí, eu passei, peraí, voltou, é isso aí. No que tange a África, né, o continente africano, no que tange a conflitos religiosos,
é um dos continentes que a gente vai ter a maior quantidade de conflitos, seja ele por conta étnica e religiosos. Né? A etnia, né? No que tange a questão do continente africano, esses continentes se dá porque no período dessa Guerra Fria, a gente vai ter um continente aí que ele vai ser aí colonizado por diversos países, por alemães, por franceses, pela própria Rússia, pelos Estados Unidos. Então, pedaços da África, ela foi tomada e colonizada por esses países, e quando tem a queda do processo aí da União Soviética, né, e alguns países são obrigados a devolver os seus territórios, principalmente os países perdedores, a gente vai ter aí uma divisão do território africano de forma desigual. A gente tem que entender que é um dos continentes que tem a maior quantidade étnica, né? A maior quantidade de dialéticos, de línguas dentro de um só continente. Isso por conta dessa má divisão, de quando foi feita a divisão dos países, dos territórios, não foi respeitada a questão ideológica, a questão de etnias. Então, por isso que até hoje ainda nós temos aí a questão de conflitos dentro do continente africano. Um filme interessante que eu indico a vocês é o Hotel Ruanda, né? Eu indico bastante, assistam esse filme, Hotel Ruanda, que ele conta aí o processo histórico aí e os conflitos internos por conta de etnias e por conta aí de territórios dentro do continente africano, né? Quando a gente chega aí no Oriente Médio, né, que é mais aí que essa região que está entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, então no Oriente Médio hoje a maior quantidade de conflitos que acontece dentro desse território, ele se dá por conta religiosa e por conta aí da questão do petróleo, ok, pessoal? Religiosa e por conta aí do petróleo. Então vamos lá, temos aí que os conflitos aí se dá por conta aí entre a Palestina, Iraque, Israel, né? Essas regiões tem a questão política, a questão religiosa e a questão aí a questão do petróleo, né? É a região que a gente tem a maior quantidade de petróleo no mundo, né? É uma região que tem as maiores quantidades de petróleo, as maiores jazidas de petróleo, e por conta disso aí se dá os conflitos no Oriente Médio, né? Temos que trazer também a questão dos israelenses e palestinos, né? Na questão aí da Palestina, de Israel, é outra região que tem uma quantidade de conflitos, isso principalmente por conta religiosa, né? No que tange aos israelenses, né? Que são aí da religião, os judeus, né? Do judaísmo, né? Temos aí a questão dos israelenses, que é uma região que, para eles, a Palestina, esse local, pertenceu a eles, foram os primeiros a chegar nessa região, e por conta disso, que na verdade eles foram os primeiros a povoar essa região, mas nunca tomaram de conta da Palestina, porque acontecia a questão da diáspora, né? A diáspora aconteceu diversas diásporas. Diásporas é o processo de expulsão, né? Os palestinos, né? Os israelenses foram expulsos aí diversas vezes de sua terra, e esse povo foi escravizado, tanto que a própria Bíblia aí, né? E o próprio Torá, né? Que é o livro sagrado aí dos israelenses, conta aí essa história, né? Da expulsão, da escravidão e a volta para a terra prometida, né? A própria Bíblia traz isso, né? Essa disputa de território se dá entre os israelenses e os palestinos, né? Israelenses são os judeus ou o judaísmo e os palestinos trazem aí os muçulmanos, né? Já surge já no século 7 depois de Cristo, né? É interessante lembrar que todo esse processo dos palestinos e Israel, a Palestina e Israel é o mesmo lugar. Para os israelenses, esse território é conhecido como Israel, terra prometida. Para os muçulmanos, é conhecida como a Palestina. Ok, pessoal? Então, os confrontos que se dá nessa região é por conta território, religioso e a questão de política, a questão do petróleo e utilização do mesmo, ok? Para nós concluirmos aí, principais conflitos acontecem aí
é a questão das Coreias. É interessante a gente citar os conflitos das Coreias, né? Isso porque todo o território da Coreia ele era controlado pelo Japão. Com a derrubada da União Soviética, a gente vai ter aí a questão do Japão, ele é obrigado a devolver, né, os seus territórios que ele ocupou. Com isso, Estados Unidos ocupa uma parte da Coreia, que é a Coreia do Sul, e a China e a União Soviética fica aí com a parte da Coreia do Norte. É uma região que por muito tempo houve uma grande quantidade de conflitos, isso por conta aí, principalmente por conta desse território, né, que ali que nós chamamos de a fronteira que divide os dois territórios, é uma região que por muito tempo foi uma região de bastante cuidado e de perigo por conta aí dos conflitos, por conta de que uma parte pertencia à Coreia do Norte e a Coreia do Sul não aceita que esse território seja ocupado. Então, mas hoje, no que tange a hoje, as relações estão mais ou menos, né? As relações estão mais tranquilizadas, né? Então, com isso, a gente tem aí a disputa das Coreias, isso porque o Japão controlava e os Estados Unidos tomam de conta aí desse território. Os Estados Unidos ficam com a parte ao sul e a China e a União Soviética com a Coreia do Norte, ok? Outra aí é a questão da Guerra do Vietnã. Ok, né? A primeira guerra é a Guerra do Vietnã, que acontece aí, né? Que é o controle da França sobre todo esse território e as potências imperialistas. A gente tem que lembrar, pessoal, de que quando fala da questão do Vietnã, a gente tem que trazer um ponto importante, né? Que é quando a gente fala do enfraquecimento das potências imperialistas, a gente se refere à questão aí da Alemanha, França, entre outros países que enfraquece aí o seu poder bélico e econômico, isso por conta aí do fim da guerra, né? Porque elas aí, lembrando que a guerra acontece ali no continente europeu, beleza? Então temos aí, né, o enfraquecimento das potências imperialistas, que inicia a Guerra da Indochina, né, que acontece aí em 46 e 54, e com a derrota dos franceses, que houve o processo de independência da região no ano de 1955. Para os Vietnã, é interessante ressaltar que os Estados Unidos, respectivamente, contribuiu para todo esse processo dessa guerra, né? Tem até uma foto no material de vocês aí na página 122 que retrata isso, né? Que é uma foto que viralizou o mundo aí, né? Que são crianças que estão correndo aí porque as tropas americanas estão invadindo aí os municípios, invadindo aí as cidades e botando fogo em todas as vilas, e as crianças saem correndo aí por conta aí, por medo, né, desse confronto. É interessante ressaltar também que no que tange a questão da Guerra do Vietnã, foi aonde surgiu o que nós chamamos de o agente laranja, né? Isso, os Estados Unidos, quando começa a invadir aí o território do Vietnã, ele não conhece o seu território e acaba passando um processo de emboscadas, né? Então os soldados do Vietnã conseguem vencer por algum período aí os soldados estadunidenses. Só que com isso, os Estados Unidos, como sempre esteve à frente na questão de guerras, ele lança aí o que nós chamamos do agente laranja, né? Que foi um veneno, né? Que foi um herbicida, né? Foi um veneno aí que foi lançado sobre as florestas para matar a vegetação, para ficar mais fácil aí a descoberta e entrada aí para conseguir controlar esse território. Com isso, as consequências desse agente laranja vai ser aí a morte tanto da vegetação, assim também como a morte da população dos soldados do Vietnã, como também os soldados estadunidenses, né? Então, com isso, a gente vai ter aí todo esse confronto e as consequências daí por conta de câncer,
abortos sucessivos, entre outros aí, incapacidade mental, isso por conta aí da inalação desse veneno que foi lançado no Vietnã. Então, é interessante a gente trazer esses pontos, principalmente das Coreias, assim também como do Vietnã, e trazer também a questão da Alemanha, né? Não podemos deixar de citar a questão aí na página 122, eu não trouxe aqui porque eu ia colocar no material, acabei esquecendo e fui direto para as questões. Mas, trazendo como ponto principal da Alemanha, temos aí a divisão da Alemanha entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, né? Então, a gente vai ter aí o processo que era para ser dividido em quatro áreas, entre França, América e a inglesa e soviética. Só que esse território ele não foi dividido em 4 áreas, ficou dividido entre socialismo e capitalismo, né? Temos aí, de um lado, o socialismo, o capitalismo moderno, né? Entrando dentro aí do continente da Alemanha. Então, e tanto que a gente vai falar essa questão também do Muro de Berlim, né? Que é a cidade que é dividida, construída um muro aí, né? Para evitar com que a população socialista mudasse para o território aí dos capitalistas e aconteceram diversos confrontos aí só por conta desse muro. Um marco importante que é interessante que vocês estudem, que é a queda do Muro de Berlim e suas consequências. Nota aí, ó, estudar sobre a queda do Muro de Berlim e suas consequências, né? E também, pessoal, trazer um ponto importante, que é a questão, vem para mim, é a questão da queda aí do sistema socialista, né, da Rússia. É um ponto importante a gente citar que todo esse confronto, toda essa disputa, né, essa guerra do bipolarismo, a gente vai ter aí o sistema soviético entrando em colapso, entrando em falência. Isso porque, como já citei para vocês, a Rússia ela não se preocupou em investir na indústria, né? Outro fator importante foi os altos gastos, né? Gastos excessivos na questão da emissão desses satélites artificiais, com o intuito de mostrar aí, né, a corrida aí espacial. Então, por conta desses fatores, por falta da má industrialização, da questão também de não investir, do alto investimento na emissão desses satélites, fez com que aí o sistema entrasse em colapso. Então, com isso, a Rússia ela acaba aí caindo aí e sendo dizimada, né? O sistema socialista ele entra em recessão e o sistema capitalista ele começa aí a entrar e invadir o mundo, né? Tanto que hoje o sistema socialista temos apenas aí 2 ou 3% dos países no mundo que são socialistas. Entre eles a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, a Cuba, né? Entre outros, e o Cuba, na verdade, né? Entre outros países, nós vamos ter aí a questão, todos os países são capitalistas, né? Porque aderiram aí esse sistema econômico. Beleza, pessoal? Vamos agora para as nossas questões, para a gente cumprir a nossa aula, terminar a nossa aula e resolver algumas questões. Pessoal, da aula passada, apenas 3 alunos me procuraram. Eu espero que o fato de só 3 alunos tivessem procurado para a questão de tirar dúvida, eu espero que vocês tenham respondido todas as questões e tenham encontrado as respostas certas, né? Tenham adquirido o conteúdo, tenham estudado. Eu parto do pressuposto que vocês fizeram isso, né? Então, desde já, eu quero botar mais uma vez, me colocar aqui à disposição de vocês. Se vocês quiserem, responder as questões e não tiverem dúvida e não encontrar a resposta, me procurem, tá bom? Temos alguma pergunta aí? Alguma pergunta aí para a gente tirar? Manda aí. Vamos ver se tem pergunta aí. Abre o módulo, pessoal. Enquanto isso, eu vou responder as perguntas que vocês mandaram aí pra gente, tá bom? Não estava aparecendo as perguntas, por isso que nós não respondemos no tempo real, tá bom, pessoal? Mas estamos vendo aqui agora. Imperialismo. Ó, Júlia Paz. Júlia, quando que tange aí a questão de imperialismo, o que é imperialismo, né? O que fala de imperialismo é quando essa potência, ou por exemplo, os Estados Unidos, né?
Os Estados Unidos é um país imperialista. Por que imperialista? Porque ele impõe a sua forma, né, o seu modelo de vida, ele impõe as suas ideias, ele impõe a sua ideologia sobre outros países. Um exemplo mais prático do imperialismo americano é a questão da sua língua, né? Para eles, o inglês, todos os países do mundo têm que falar inglês. Por exemplo, se um americano chega na França ou chega na Suíça, e eles na França, por exemplo, ou na Alemanha, e eles chegarem lá e falar inglês, parte dos franceses e alemães, em sua maioria, não responde aos americanos, porque para eles é uma afronta você sair do seu país, entrar no meu país e eu ser obrigado a falar a sua língua. Se você está no meu país, você tem que aprender a minha língua, né? O Brasil, por exemplo, o Brasil submete a isso. Quando os americanos vêm para cá, é contratado funcionários que falam inglês. Duvido que as empresas americanas elas contratem funcionários brasileiros para receber os brasileiros. De forma alguma. Para eles, vocês estão aqui, fale a minha língua. Mas quando eles vão para outros países, eles não querem falar a língua dos outros países, né? Então isso é uma forma de imperialismo, né? De impor a sua economia. Tanto que o modelo econômico, a moda americana, era disseminada aí para todo mundo, né? O sistema, o modo de vida, a economia, o sistema econômico americano, ele é implantado para todo mundo, beleza? Então, imperialismo é quando você impõe a sua economia, impõe o seu modo de vida, impõe a sua língua como supremacia entre os outros países, ok? Mais alguma pergunta? Olha, quando se fala de mudanças geográficas, na primeira revolução, na primeira guerra mundial, a gente vai ter aí alguns territórios que foram colonizados por outras potências. Consequentemente, esses territórios mudaram a sua cultura e mudaram a sua língua. Quando a gente chega na segunda na segunda guerra mundial, a gente vai ter aí uma postura diferente. O mundo ele muda, a questão geográfica, principalmente na África, né? Como eu falei para vocês, que os países da África que foram colonizados por diversas outras potências, diversos outros países, né? Na Segunda Guerra Mundial, após a queda da União Soviética, a gente tem uma conjuntura totalmente diferente. Os conflitos ideológicos por território e dentro da África, ela se dá por consequência dessa má divisão geográfica, política do território. É isso? Quando se fala de confrontos também, a gente vai ter no Oriente Médio a questão dos territórios, de disputa pelos territórios, a questão da Palestina também, a questão do processo de descoberta do petróleo, que é uma fonte de energia bastante utilizada. No que tange a petróleo, pessoal, não é só a questão da produção energética que o petróleo traz, tá bom? Ultimamente, nos últimos anos, o petróleo ele está se transformando, ele está se moldando, porque o homem, através e associado à tecnologia, está colocando um petróleo aí como matéria-prima para diversos produtos, né? Além da utilização como fonte de energia, o petróleo tem a sua importância maior com a questão aí da utilização, né? Ele é uma matéria-prima para diversos outros derivados. Por isso que ainda hoje existem confrontos políticos e religiosos, e por conta de petróleo, no Oriente Médio, a Venezuela também é um país que um dos maiores produtores também de petróleo, mas com a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a África aí com essa mudança geográfica e com essa divisão, má divisão na verdade, ok? Do seu território. Beleza? Mais alguma dúvida? Não? Só isso, pessoal. Então vamos agora para as nossas questões. Abra o nosso módulo aí. Toda e qualquer dúvida, pessoal, manda para cá. E se eu não conseguir responder agora, ou você surgiu uma dúvida depois, manda para mim um áudio. Pessoal, eu fiquei com dúvida em relação a isso e isso. Né? Assim que eu tiver um tempinho, eu respondo vocês. Ok, pessoas. Vamos lá. Primeira pessoa. Olha, essa página 26, na verdade, abre na página 26. Vocês sabem que as questões, esse nosso módulo é bem interessante, porque ele traz umas questões
já comentadas e já respondidas, assim também como o nosso módulo ele vai trazer umas questões abertas. Isso é de extrema importância porque dá a você a capacidade de expor o seu senso crítico através do que você sabe e você, depois do seu estudo, você vai conseguir comparar se a sua resposta ela é verdadeira. Então, isso é massa. Isso faz com que você coloque para fora aquilo que você conseguiu compreender em relação ao assunto. Eu achei perfeito essa abordagem no módulo dessas questões. E tem uma questão aí, que é da página 26, que é bastante importante, é bom a gente mencionar ela e responder ela, porque vai trazer uns pontos importantes para a gente discutir, para a nossa discussão, ok? Vamos lá, pessoal, página 26, questão 2, por favor. As demais questões tentam responder, pessoal, por favor, tentam responder, manda a resposta para mim, professor, olha, minha resposta foi essa, tá legal? Cabe, ok? É interessante. Vamos lá? Questão 2, fala aí do nosso tema aí que nós acabamos de falar, né? Que é a crise de 29. Ok? Vamos lá? A crise de 29, iniciada com o crack, né? O crack ou a quebra, né? Da Bolsa de Nova York, se constituiu em um grave momento para a economia mundial. No Brasil, o setor agrícola representa tanto pela lavoura cafeeira, foi duramente atingido por uma crise, né? Qual foi a crise? Quais foram os fatores que contribuíram para a questão cafeeira no Brasil, né? Aí ele pergunta, o que ocasionou essa crise no capitalismo, né? Como nós falamos aí, no que tange a crise de 29, temos aí a liberação de crédito, né? A liberação e a facilitação de empréstimo, assim também como a questão imobiliária. As pessoas tiveram mais facilidades para ter acesso à sua casa. Só que com o passar do tempo, essas pessoas não conseguiram pagar suas dívidas e o país começou a entrar em um processo de recessão. Com isso, as pessoas ficaram com medo dessa queda, da baixa dos valores, da desvalorização da moeda e retiraram seus dinheiros dos bancos. E aí deu início aí à crise, né? Então, os fatores foi a questão imobiliária e a facilitação de crédito para a população. Ok, pessoal? Aumento do consumo associado também a isso é um fator importante. Letra B. Quais os efeitos da crise de 29 na economia da região cafeeira no Sudeste? Qual foram os efeitos da crise de 29? Em especial no Sudeste, temos que trazer um cara importante aí, né? Que foi Getúlio Vargas, que não podemos deixar de citar esse cara no que tange a questão aí industrial do Brasil. Vimos isso na aula passada. Então, as consequências foram o quê? Foi o desenvolvimento da indústria brasileira. Se não houvesse a crise de 29, provavelmente nós não teríamos iniciado nesse período aí a questão da industrialização brasileira. Então, foi por conta disso que a indústria brasileira ela se desenvolveu. Outro fator também é a questão do êxodo, né? Êxodo rural, né? Com implementação e desenvolvimento da indústria nas cidades, em especial São Paulo e Rio de Janeiro, ali na região sudeste, a gente tem aí uma grande quantidade de pessoas que vão migrar para essa região e, consequentemente, o desenvolvimento aí do inchaço das cidades, o crescimento aí da questão de processamento de favelas, o crescimento de favelas, o que nós chamamos de aglomerados subordinados. Já falamos isso na aula passada. Então, quis responder essa questão porque traz esses dois viés, né? A questão da crise de 29, também a questão da industrialização brasileira é importante. Vamos pular agora, pessoal, para a página 28. Página 28. Ponto importante também. As demais questões, pessoal, eu escolhi algumas questões porque ela vai abordar de uma forma mais precisa aquilo que a gente estudou. As outras questões também traz o mesmo tema. Mais interessante que vocês tentem resolver em casa, tenham acesso à complexidade dessas questões. O tamanho dessas questões também é importante para vocês aí irem se acostumando com esse tipo de questões, que são as questões que serão cobradas no nosso Enem. Tá bom, pessoal? Lembrando, dúvida, manda para cá ou fala comigo lá no WhatsApp.
Ok? Questão 10, por favor, todo mundo na página 128. A questão 10. Observe as imagens a seguir e responda ao que se pede, tá bom? Vem para cá, ó. Primeiro a gente tem a primeira imagem, tem o Muro de Berlim, como eu falei para você, a cidade de Berlim ela foi dividida com um grande muro, porque a gente tinha aí do lado oriental, tínhamos aí o capitalismo e do lado ocidental o socialismo, ok? Então temos aí esse muro foi construído para que as pessoas do lado socialista não migrassem para o lado capitalista, uma vez que a ideologia capitalista, ela era mais aceita, né? Que é a ideia de quê? A ideia de ascensão, a ideia de crescer, a ideia de enriquecer através do acúmulo de capital. Coisa que com o sistema socialista não existia essa ideologia, não existia essa ideia. Então, esse sonho de enriquecer e de ser uma pessoa com poder, no socialismo não tinha. Por isso foi construído esse muro, porque as pessoas estavam migrando. Então, a União Soviética, com medo de perder população, com medo de perder o seu povo e enfraquecer a sua região, construiu esse muro. Tanto que esse muro tem como ponto principal a questão de uma grande quantidade de mortos, né? Pessoas que eram encontradas tentando pular o muro ou cavando um buraco eram fuziladas. Né? É interessante que vocês assistam outro filme interessante aí, né? O Pianista. Quem não assistiu esse filme, assista esse filme que é O Pianista, né? Que vai contar essa história aí da Alemanha, né? Entre que ela é dividida entre o muro e a luta para se pular e se conviver com o muro, né? Então assista esse filme. É muito bom, eu já assisti várias vezes e eu sempre choro, tá? Massa! Vai ajudar vocês na compreensão histórica dessa região, ok? Outro filme também que eu indico para vocês, A Lista de Schindler. Se você não assistiu, assista esse filme que vai falar sobre o Holocausto, né? A zona ali, a matança dos judeus pelos alemães, entendeu? A Lista de Schindler. Então, 3 filmes eu indico para vocês, né? Hotel Ruanda, O Pianista e A Lista de Schindler. Ok, pessoal? Voltando para a questão, temos a primeira imagem aí, né? Que é o Muro de Berlim, que ele foi estar aí entre 1061 e 1089, né? Que ele se manteve aí em pé. E logo depois aí o muro da fronteira entre os Estados Unidos e México. É importante a gente falar disso, né? Geopolítica conta esse processo, né? As relações sociais dos territórios. Vamos lá, primeira pergunta. Explique a lógica da construção dos muros selecionados aos respectivos períodos geopolíticos correspondentes. Então, pessoal, como eu já falei, né? O muro de Berlim ele foi construído justamente por isso, para essa divisão, porque existia 2 sistemas econômicos vigentes nesse período, né? No que tange ao muro aí, a fronteira dos Estados Unidos, ela foi construída e ainda está sendo construída, né? Parte dela está em processo de construção. Isso por conta aí da questão migratória, né? Os Estados Unidos construiu esse muro aí porque os Estados Unidos sempre foi aí uma região de atração migratória, isso por conta do seu processo econômico, né? A ideologia de uma ascensão, de crescimento, né? De auge, né? De tudo aquilo que o sistema capitalista ele é implantado aí dentro aí do seu território. Então, a fronteira aí do México, ela tem como intuito barrar, minimizar, diminuir aí essa questão migratória, né? Isso porque os Estados Unidos e a questão xenofóbica, coisa vinda da Alemanha, né? Os Estados Unidos ele teme aí essa invasão em massa dos mexicanos e o que vai ocasionar aí a retirada do trabalho, né? Dos americanos. Então, por conta disso, entre outros fatores, a questão da mistura, né? De etnias, mistura de culturas, esse é um dos fatores também que os Estados Unidos aí vem aí impedir essa questão da construção desse muro. Então, temos aí a explicação da lógica da construção desses 2 muros. Aí, ó, diferente das naturezas dos fluxos demográficos do leste da primeira imagem, a diferença entre os fluxos demográficos do leste da primeira imagem e do sul, do norte da segunda imagem.
Então, quando se fala de leste, pessoal, a gente se refere aí à questão do socialismo, né? A diferença entre os países socialistas, que tomavam de conta aí da parte ocidental da Alemanha, e da questão aí do norte, no que tange aí os Estados Unidos. No que tange os Estados Unidos, é a questão econômica, né, dos Estados Unidos, que é totalmente diferenciada da questão social e econômica aí do México. Então a gente tem essa diferença, a questão econômica, a questão socioeconômica, né, entre socialismo e capitalismo. E no Muro de Berlim, ou no Muro do México, né, na barreira do México e Estados Unidos, entre a questão econômica do México e a questão econômica dos Estados Unidos. Por isso é interessante a explicação aí dessas duas fronteiras. Ok, pessoal, voltando aí para a página 29, essa questão é massa, né? A questão, a página 29, vamos trazer aí a questão 1, questão do Enem. Todas elas são do Enem aí, né? Vamos lá, questão 29, primeira 1. Ao deflagrar da crise mundial de 29, a situação da economia cafeeira se apresenta como se segue. A produção, que se encontrava em altos níveis, teria que seguir crescendo, pois os produtores haviam continuado a expandir as plantações até aquele momento. Com efeito, a produção máxima seria alcançada em 1933, ou seja, no ponto mais baixo da depressão, como reflexo das grandes plantações de 1927 e 1928. Entretanto, era totalmente impossível obter crédito no exterior para financiar as retenções do novo estoque, pois as mercadorias internacionais dos capitais se encontravam em profunda depressão. Lembre-se, pessoal, quando se fala de profunda depressão, a gente traz aí toda a questão econômica que os Estados Unidos ele enfrenta aí com a crise de 29, né? E tudo isso por conta dos pontos que nós já citamos, ok? Então lá, e o crédito do governo desaparecerá com a evaporação das reservas. Lembra que eu falei para vocês, né? Quando as pessoas perceberam e sentiram que o país estava entrando em recessão e a bolsa de valores começou a cair, as pessoas correram para os bancos aí e retiraram todas as suas reservas, coisa aí que aumentou aí, que fez com que o país chegasse aí ao ponto que chegou, beleza? Uma resposta do Estado brasileiro e conjuntura econômica mencionada foi o quê? Letra A, atração das empresas estrangeiras. Letra B, reformulação do sistema fundiário. Letra C, incremento da mão de obra imigrante. Letra D, desenvolvimento da política industrial. Letra E, financiamento dos pequenos agricultores. E aí, pessoal, com base em tudo que a gente já leu e tudo que a gente sabe, manda aí agora aí a resposta dessa questão. Vamos lá, pessoal? Rapidão. Quais são as opções que nós temos aí? Vamos lá, letra A, atração das empresas estrangeiras. Não, pessoal, né? Quando acontece a crise de 29 no Brasil, não tem um processo de atração das empresas estrangeiras, né? Começa aí Getúlio Vargas, que vai implantar o desenvolvimento aí da indústria dentro do Brasil, principalmente as indústrias da produção do café, né? A moagem e a transformação de todo esse produto que já se tinha aqui, e a ideia também de substituir os produtos industrializados. Aquilo que se comprava, né? Tínhamos que produzir, construir aquilo que era exportado de outros países. A produção e a atração, principalmente de indústrias estrangeiras, a gente vai ter no período de JK, né? O JK ele vai abrir o nosso mercado aí para as empresas estrangeiras, né? Tanto aí a Ford, entre outras empresas aí automobilísticas vindo aí para o Brasil, e o processo também da venda, né? De parte das nossas estatais para outras indústrias. Então, não foi isso, tá? Descarta aí no período da crise de 29 no Brasil, não teve esse período aí não, ok? Reformulação do sistema fundiário. Reformulação do sistema fundiário se refere ao quê? A reforma agrária, né? A divisão das nossas áreas fundiárias. Então, não. Descartes também. Incremento da mão de obra imigrante. A gente vai ter o incremento da mão de obra imigrante no período antes da crise de 29, né? Que é quando o Brasil ele vai financiar aí a vinda, né, de estrangeiros como intuito, né? E aquilo que nós já falamos aqui, que foi a questão
do embranquecimento da população. Qual foi esse intuito? Né? Trazer imigrantes, entre eles alemães, franceses, italianos, para o Brasil, com o intuito de embranquecer a população. Então, o financiamento de imigrantes foi antes da crise de 29, que esses imigrantes vieram para cá para o processo de colheita e cultivo do nosso café. Beleza? Letra D, desenvolvimento de políticas industriais. Né? Isso mesmo, pessoal. Né? Com a crise de 29, uma das consequências que teve o Brasil aí foi o desenvolvimento de políticas industriais. Desenvolvida por quem? Getúlio Vargas. Temos que trazer isso. A gente falou de processo industrial. Não podemos deixar de lembrar que acontece aí no período aí pós-crise de 29 e o processo aí, um cara chamado Getúlio Vargas. Logo depois, Juscelino Kubitschek vai dar, JK vai dar início, né? Vai dar continuidade a esse processo industrial, só que com uma ideologia diferente, ok? Já o Juscelino Kubitschek vai trazer lá a ideologia neoliberal, né? Neoliberalista, ok? Então, a resposta fica aí, letra D, né? Letra E, financiamento de pequenos agricultores. Não, pessoal, financiamento de pequenos agricultores, não teve isso, ok? Nesse período, ok? Então, pessoal, eu espero que ficamos por aqui hoje. Eu queria ter tido mais tempo para a gente trabalhar as questões, mas é porque o nosso conteúdo, ele realmente requer aí uma explicação maior, né? Todo esse processo histórico aí da primeira, segunda e a primeira e segunda revolução de guerra mundial e também a questão aí do bipolarismo, crise de 29, então toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, respondam. Gente, por favor, eu já falei para vocês, o processo de resolução de questão, ele é fundamental para a compreensão e entendimento do assunto. Se vocês não responderem questões, se vocês não entrarem, se vocês não pesquisarem aonde vocês erraram no processo de resolução dessa questão, vocês não vão aprender. Então, como eu sei que o aluno top de linha, ele não faz isso, ele não é preguiçoso e está aproveitando esse momento para isso, então eu conto com vocês. Toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou no grupo, me procurem no meu privado. Pessoal, professor, eu respondi a questão, marquei a letra A, o gabarito marcou letra D, procurei o erro na internet e não achei. Me diga por que o erro dessa questão, por que ela está errada, que eu conto e eu lhe ajudo, beleza? Desde já, obrigado a todos vocês por ficarem comigo até agora e até a próxima. Um abraço, pessoal.